caluniadores que hoje dizem assim: Lula é ladrão, estão cometendo um crime. Porque não paira nenhuma condenação, zero condenação contra Lula. Então é um puro preconceito. A fotografia do momento atual, presidente, não pode ser concluída sem um instantâneo da realidade brasileira hoje em matéria de corrupção. E este instantâneo, e eu vou mencionar fatos sem fazer nenhum juízo de valor, este instantâneo revela o seguinte: o presidente da República foi denunciado 2 vezes por corrupção passiva e obstrução de justiça e é investigado em 2 outros inquéritos por corrupção e lavagem de dinheiro. Um ex-presidente da República foi condenado por corrupção passiva. 2 ex-chefes da Casa Civil foram condenados por corrupção, um por corrupção ativa e outro por corrupção passiva. O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República está preso, tendo sido encontrados em apartamento supostamente seu, 51 milhões de reais. 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados foram presos, um deles já condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Um presidente anterior da Câmara dos Deputados foi condenado por peculato e cumpriu pena. Mais de um ex-governador de estado se encontra preso sob acusações de corrupção passiva e outros crimes. Um senador, ex-candidato a presidente da República, foi denunciado por corrupção passiva. Essa é uma fotografia do momento, isso não é história. Esse é um flagrante do momento presente do Brasil. Alguém poderia achar que há uma conspiração contra tudo e contra todos. O problema desta versão são os fatos, os áudios, os vídeos, as malas de dinheiro, os apartamentos repletos, assim como as provas que saltam de qualquer compartimento que se abra. E uma coisa que me impressiona sobremaneira no Brasil, que é estarrecedora, é que ninguém assume os próprios erros e pede desculpas ao povo brasileiro pelos atos que praticou. Todos, sem exceção, alegam que estão sendo vítimas de perseguição política. Ou seja, não houve corrupção nem desvio de dinheiro no Brasil. Foi tudo uma miragem, uma invenção de procuradores, de juízes e da mídia opressiva. Uma razão para isso, além de uma elevada dose de cinismo, é que as coisas erradas foram naturalizadas de uma tal maneira que as pessoas perderam o senso crítico. E este decreto é um bom exemplo disso. E depois desse quadro que eu venho de narrar, um indulto libera todas essas pessoas e o Supremo chancela isso? Que mensagem nós vamos passar para a sociedade brasileira? Que país nós estamos criando? A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Bem, primeiramente, fora Temer,
Uma boa tarde para os golpistas e para os golpeados. Tendo em vista que, sob seu comando, quando secretário de Segurança Pública em São Paulo, a PM invadiu ocupações estudantis sem ordens judiciais e fez uma das coisas que creio que lhe agrada, jogar bombas de efeito moral e atirar balas de borracha em manifestantes, em estudantes, no caso, com a desculpa de recuperar a ordem pública. E tendo em vista a repressão gigantesca que tem ocorrido desde segunda-feira em São Paulo, você, como ministro da Justiça, pretende lidar como com esses manifestantes, tendo em vista também a vigência da lei antiterrorismo? Seria a prisão desses manifestantes chamados de petistas, comunistas e baderneiros uma solução e uma forma de recuperação desses que têm o ideal diferente do governo golpista? Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.